Minha noiva disse: meus amigos acham que você não é bom o bastante para mim. Vamos cancelar o casamento. Eu respondi com calma: tudo bem, a decisão é sua. No mesmo dia, cancelei as alianças da Cartier e decidi fazer a viagem para Paris sem ela. Algumas semanas depois, uma das amigas mais próximas dela me ligou. Então, você ainda está solteiro? Sim. Ela riu baixinho. Meus amigos acham que você é bom demais para mim. Acho que deveríamos cancelar o casamento. Ela disse isso com tanta naturalidade, como se estivesse cancelando um jantar, e não um futuro inteiro. Eu não discuti. Não implorei. Apenas olhei para ela e disse: tudo bem, a decisão é sua. O rosto dela congelou. Talvez ela esperasse uma cena, gritos, súplicas, qualquer coisa. Durante meses, eu vinha andando em ovos, tentando acompanhar a nova versão de perfeição que ela perseguia. Os brunches sofisticados, as marcas de luxo, os amigos que sussurravam coisas que nunca tiveram coragem de dizer em voz alta. Então, quando ela finalmente pronunciou aquelas palavras, eu já sabia que tudo tinha acabado muito antes daquele momento. Naquela noite, cancelei as alianças, o salão de festas e alterei nossa lua de mel em Paris para uma viagem solo. O casamento tinha acabado. Paris estava me esperando, só que não para nós. Quando Sarah e eu nos conhecemos, a vida parecia simples. Eu trabalhava na contabilidade, e ela era do setor de recursos humanos. Em uma terça-feira qualquer, a máquina de café emperrou, espalhando expresso por todo o balcão. Ela riu. Eu limpei a bagunça e, de alguma forma, aquele acidente acabou virando um almoço. Ela não era o tipo de pessoa que chamava atenção à primeira vista, mas tinha um calor humano silencioso, daquele tipo que fazia você se sentir visto. Ela se importava com as pessoas. Ou, pelo menos, costumava se importar. 2 anos depois, estávamos noivos. Planejamos um casamento pequeno, íntimo, elegante, sem extravagâncias. Apenas amigos próximos, família e alguns momentos tranquilos que realmente significassem alguma coisa. Eu já havia dado a entrada para comprar um par de alianças de casamento da Cartier. Era um gasto alto, mas eu queria algo que durasse, algo para que nós dois pudéssemos olhar anos depois e lembrar de como tudo começou. Mas, em algum momento do caminho, Sarah mudou. Não foi de repente. Foi sutil. Aquele tipo de mudança que você não percebe até ser tarde demais. Tudo começou quando ela mudou de departamento. Ela foi promovida a líder de recursos humanos, o que significava reuniões semanais com a alta gerência. Pessoas que falavam em números e marcas famosas. De repente, ela começou a comparar tudo. As roupas, o carro, o nosso apartamento. Os colegas estavam comprando bolsas de grife, mudando para condomínios sofisticados e planejando casamentos dignos de Instagram, com paredes de flores e filmagens feitas por drones. E nós? Nós ainda morávamos em um apartamento modesto de um quarto. Aconchegante, limpo, sem luxo algum. Eu tinha orgulho daquele lugar. Ela não. Sarah passou a nos comparar constantemente com amigos, colegas de trabalho e com tudo que os outros tinham. Casas, carros, casamentos. Com o tempo, aqueles comentários viraram hábito. Comparações disfarçadas de conversa casual. Talvez devêssemos nos mudar para um lugar melhor. Todo mundo está falando em contratar um organizador de casamentos de luxo. Não um organizador comum. Mas a frase que mais ficou comigo foi: às vezes sinto que sou a única fazendo esforço para manter a nossa imagem. Nossa imagem. Essa expressão me atingiu mais do que eu esperava. Desde quando o amor passou a ser algo que precisava de marketing? Mesmo assim, não discuti. Achei que fosse estresse, pressão do trabalho, ansiedade por causa do casamento, comparação nas redes sociais. Então tentei ainda mais. Fiz horas extras. Aceitei projetos adicionais. Economizei mais dinheiro. Até deixei que ela cuidasse da maior parte dos preparativos do casamento, porque queria vê-la feliz. Mas, quanto mais ela organizava tudo, menos aquilo parecia o nosso casamento. Era o casamento dela. O sonho dela. A vitrine dela. O espetáculo dela. Eu só estava ali para cumprir um papel. Então vieram as novas amizades. Um pequeno grupo do trabalho, formado principalmente por pessoas da gerência. Eles se encontravam para noites de vinho e brunches. Sarah costumava voltar para casa radiante depois de vê-los. Mas, aos poucos, aquele brilho mudou. Já não era felicidade. Era comparação. Ela repetia coisas que eles diziam sobre seus relacionamentos. O Jason sempre busca a esposa no trabalho,
Não importa quão tarde seja. O bônus do marido da Melissa foi o dobro no último trimestre. Todo mundo disse que o casamento deles foi inesquecível. Então, certa noite, enquanto navegava pelo Pinterest procurando ideias para a decoração das mesas, ela disse algo que partiu um pedaço de mim. Você já sente que não consegue acompanhar? Levantei os olhos. Acompanhar o quê? Ela hesitou antes de murmurar. Todo mundo. A vida. Foi a primeira vez que percebi que não estávamos apenas planejando um casamento. Estávamos tentando competir. Eu deveria ter dito alguma coisa naquele momento. Deveria ter explicado que casamento não é uma disputa para ver quem impressiona mais. Que felicidade não vem de uma etiqueta de preço. Mas não falei. Porque, no fundo, eu tinha medo. Medo de que, se a confrontasse, ela passasse a me enxergar como parte daquilo que estava tentando deixar para trás. Então permaneci em silêncio. Deixei que ela se afastasse, esperando que encontrasse o caminho de volta. Mas, quanto mais eu tentava preservar o silêncio, maior ficava a distância entre nós. Então chegou aquele fim de semana. O fim de semana que encerrou tudo. Ela foi ao jantar de aniversário de um colega em um restaurante sofisticado. Eu não pude ir porque tinha um prazo importante no trabalho. Quando voltou para casa, havia algo diferente em seu tom. Distante. Cuidadoso. Como se já tivesse ensaiado uma conversa inteira na cabeça. Perguntei, está tudo bem? Ela respondeu, sim. Só estou cansada. Mas, na manhã seguinte, ela me fez sentar à mesa da cozinha. A mesma mesa onde um dia conversamos sobre nossa lua de mel. Então pronunciou as palavras que acabariam com tudo. Meus amigos acham que você não é bom o bastante para mim. Acho que deveríamos cancelar o casamento. Por um instante, fiquei apenas olhando para a fumaça que subia da minha xícara de café. Perguntei, você também acha isso? Ela não respondeu imediatamente. Apenas abaixou o olhar para as próprias mãos. As mesmas mãos que eu imaginava segurar durante nossos votos de casamento. Então sussurrou, talvez. Assenti lentamente. Então isso é tudo o que eu precisava saber. Os olhos dela se arregalaram. Só isso. Você nem vai lutar por isso? Olhei para ela. Olhei de verdade. E, pela primeira vez, vi alguém que eu mal reconhecia. Aquela. Não era Sarah que ficava acordada comigo quando eu trabalhava até tarde. Que ria comigo enquanto comíamos macarrão instantâneo à meia-noite. Era outra pessoa. Alguém que media o amor por atualizações de status e pelo preço das alianças. Então repeti, calmamente, se você acha que eu não sou bom bastante, então esse casamento não deve acontecer. Ela piscou, surpresa com a firmeza da minha voz. Talvez esperasse súplicas, lágrimas ou um escândalo. Mas eu não tinha mais nada disso para oferecer. Levantei-me, lavei minha caneca de café e acrescentei, em voz baixa, hoje à noite eu cancelo tudo. Naquela mesma noite, abri meu notebook e cliquei na pasta do casamento. Meu peito apertou quando vi o e-mail da Cartier. Fiquei alguns segundos com os dedos sobre o teclado. Então escrevi, por favor, cancelem o pedido. Alguns cliques depois, estava feito. Assim, daquele jeito. Todo o futuro tinha desaparecido. Na manhã seguinte, liguei para a agência de viagens. Posso alterar a reserva da lua de mel para apenas um viajante? A atendente hesitou. Senhor, a reserva é para 2 pessoas em Paris, certo? Sim, respondi. Mas agora apenas uma vai viajar. Ao meio-dia, tudo estava resolvido. O casamento havia sido oficialmente cancelado. Naquela noite, Sarah apareceu para buscar algumas de suas coisas. O apartamento parecia diferente. Mais pesado. Mais silencioso. Ela entrou devagar, observando o ambiente como se o estivesse vendo pela última vez. Eu não achei que você realmente fosse cancelar tudo, disse baixinho. Foi você quem disse que tinha acabado. Respondi. Estou apenas respeitando essa decisão. Ela pareceu quase magoada com a minha calma. Você nem quer conversar sobre isso? O que ainda resta para dizer? Achei que... Ela hesitou. Achei que você fosse implorar para eu ficar. Olhei diretamente nos olhos dela. Você achou que eu imploraria para você ficar? Ela engoliu em seco. Achei que, pelo menos, você se importasse. Suspirei. Não de raiva, mas de puro cansaço. Sarah, eu me importei tanto que acabei esquecendo de cuidar de mim mesmo. Tentei me encaixar na versão de amor que você passou a querer. Aquela versão feita de filtros, status e opiniões dos outros.
Mas esse não sou eu. Você sabe disso. Ela voltou a abaixar a cabeça. O rímel estava levemente borrado e, pela primeira vez, ela pareceu pequena. Frágil. Talvez estivesse percebendo que os finais nem sempre vêm acompanhados de gritos ou portas batendo. Às vezes, eles chegam em silêncio. E com uma calma que machuca muito mais do que qualquer explosão de raiva. Ela sussurrou: eu não queria machucar você. Eu sei, respondi. Mas machucou. Ela assentiu. Depois caminhou em direção à porta. Antes de sair, disse: eles achavam que você não lidaria bem com isso. Sorri. Eles estavam errados. Quando a porta se fechou, o apartamento finalmente pareceu vazio. Mas, de um jeito estranho, também parecia livre. Naquela noite, sentei perto da janela com um copo de uísque, observando as luzes da cidade se misturarem ao longe. Pensei em tudo o que havíamos planejado. Os votos. A música. As pessoas que teriam comemorado um amor que já não existia. Pensei no momento em que disse: tudo bem. A decisão é sua. No dia seguinte, meu celular vibrou. Era uma mensagem de uma das amigas dela, Chloe. Oi. Soube do que aconteceu. Sinto muito que tudo tenha terminado assim. Você merece coisa melhor. Não respondi. Ainda não. Fiquei apenas olhando para a mensagem, pensando em como aquilo era irônico. As mesmas amigas que haviam convencido Sarah de que eu não era bom o bastante agora diziam sentir pena de mim. E, pela primeira vez em meses, sorri. Não por amargura, mas por clareza. O casamento tinha acabado. As alianças haviam sido canceladas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha recuperado minha vida. E, principalmente, meu respeito por mim mesmo. Paris, que antes significava nós, tornou-se o meu momento de refletir. E, finalmente, respirar sozinho. Paris era exatamente como eu imaginava. As ruas tranquilas me deram tempo para pensar. À noite, às vezes eu passava pelas fotos antigas de nós dois. Os sorrisos. Os planos. O amor que um dia foi verdadeiro. Mas, cada vez que olhava aquelas imagens, percebia algo novo. Pequenos sinais que eu havia ignorado. Os olhares distraídos dela. A forma como verificava o celular enquanto estávamos juntos. O riso forçado quando eu fazia uma piada que não era sofisticada o bastante. Olhando para trás, percebi todos os sinais que escolhi não ver. No terceiro dia da viagem, publiquei uma única foto no Instagram. Uma xícara de café diante da vista do rio Sena. Algumas horas depois, apareceu uma mensagem. Era de Sarah. Sarah admitia que tinha cometido um erro. Uma semana depois, eu estava sentado na área externa de um café perto de Saint-Germain quando meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Oi, é a Chloe. A voz dela me pegou de surpresa. Ela fazia parte daquele grupo. Uma das vozes por trás da frase: você não é bom o bastante. Não disse nada. Esperei que ela continuasse. Ouvi dizer que você foi para Paris, disse ela, em voz baixa. Não imaginei que você realmente faria a viagem. Por que eu não faria? Perguntei. Não sei. A maioria dos caras teria desmoronado depois do que aconteceu. Eu desmoronei, respondi. Só que em silêncio. Ela deu uma risada constrangida. Você parece diferente. Fez uma pequena pausa. Mais feliz, até. Talvez a paz soe como felicidade. Houve um silêncio. Daqueles que se prolongam tempo demais para serem apenas casuais. Então ela disse, quase hesitando, sabe, nem todo mundo concordou com o que a Sarah fez. Alguns de nós achavam que ela cometeu um grande erro. Ergui uma sobrancelha. Alguns de vocês. Está bem, admitiu ela. Eu achava isso. Recostei-me na cadeira, deixando aquelas palavras fazerem efeito. Ali estava. A reviravolta que ninguém havia pedido. Ela continuou. A Sarah está completamente perdida desde o término. Vive dizendo que achou que você lutaria por ela. Que não imaginava que você estivesse falando tão sério. Acho que ela está começando a se arrepender. Continuei em silêncio. Então o tom de Chloe mudou. Mais suave. Quase. Flertando. Para ser sincera, nunca contei isso para ela, mas sempre achei você um cara incrível. Você tem uma calma muito rara. Sorri discretamente, observando as pessoas caminharem pelas ruas. Chloe. Falei com delicadeza. Você está me ligando porque está preocupada comigo, ou porque quer saber se eu ainda estou solteiro?
Do outro lado da linha, ouvi uma risada nervosa. Talvez pelos dois motivos. Essa resposta dizia tudo. Depois da ligação, permaneci sentado por um bom tempo, vendo a luz desaparecer sobre o Sena. A ironia não me escapava. O mesmo círculo de pessoas que dizia que eu não era bom o bastante agora enxergava valor justamente naquela paz que antes não conseguia compreender. E, em algum momento entre aquela ligação e o último gole do meu expresso, algo fez sentido. Nunca se tratou de vingança. Nem de provar que ela estava errada. Ir embora em silêncio já dizia tudo o que precisava ser dito. Naquela noite, voltei para o apartamento, abri meu diário e escrevi apenas uma frase. A ligação da Chloe foi o último lembrete de que eu não precisava de um encerramento vindo de ninguém. Às vezes, nenhuma palavra é necessária. Fiquei em Paris por mais 2 semanas. Visitei museus. Conheci pessoas que acabaram se tornando amigas. Aprendi a apreciar minha própria companhia. Pela primeira vez em anos, não sentia que estava representando um papel. Não tentava me encaixar na definição de sucesso de outra pessoa. Certa noite, enquanto assistia ao pôr do sol da Ponte Neuf, percebi o quanto estava em paz. Sem raiva. Sem tristeza. Apenas espaço para recomeçar. Quando finalmente voltei para a casa de avião, meu apartamento estava exatamente como eu o havia deixado. Os convites de casamento ainda estavam empilhados sobre o balcão. Os porta-retratos vazios continuavam esperando por fotos que nunca existiriam. Guardei tudo em caixas, em silêncio. Não por ressentimento, mas por gratidão. Eles representavam uma vida que eu quase vivi. E eu era grato por ela nunca ter acontecido. Alguns dias depois, Sarah ligou novamente. A voz dela estava mais baixa dessa vez. Frágil. Eu só queria pedir desculpas, disse ela. Você não merecia o que aconteceu. Fiquei em silêncio, apenas ouvindo. Achei que estava fazendo a coisa certa. Continuou. Meus amigos fizeram eu acreditar que você não era suficiente para mim. Mas agora percebo que eles só tinham inveja do que nós tínhamos. Suspirei. Não por pena, mas por compreensão. Sarah, falei. Eu não odeio você. Mas não posso voltar para algo que desmoronou porque a voz de outras pessoas falou mais alto do que o seu próprio coração. Houve um longo silêncio. Então ela sussurrou. Espero, de verdade, que você seja feliz. Sorri levemente. Eu sou. Fiz uma pequena pausa. De verdade. E, pela primeira vez, aquelas palavras eram completamente sinceras. Os meses passaram. O trabalho ficou mais intenso. Minha rotina encontrou estabilidade. Voltei a frequentar a academia. Conheci pessoas novas. Experimentei coisas que vinha adiando havia anos. Então, certa noite, em uma pequena galeria de arte no centro da cidade, conheci alguém. Conversamos durante horas sobre livros, viagens, vida. Ela não ligava para marcas nem aparências. Ela se importava com ideias, com honestidade e com aquele tipo de riso que nasce de uma conexão verdadeira. Olhando para trás, não acho que Sarah fosse uma pessoa má. Ela apenas estava perdida em um mundo onde a aprovação dos outros valia mais do que a autenticidade. Todos nós, em algum momento, caímos nessa armadilha. Queremos ser vistos por pessoas que, na verdade, nunca olharam para quem realmente somos. Mas, no instante em que parei de buscar validação, meu mundo mudou. Paris não foi uma fuga. Foi uma oportunidade para me reencontrar. Aprendi que, às vezes, amar não significa lutar para permanecer. Significa saber a hora de partir com dignidade. Na semana passada, passei em frente a uma loja da Cartier no centro da cidade. Através da vitrine, vi um casal escolhendo alianças. Os rostos deles brilhavam com o mesmo tipo de esperança que um dia também existiu em mim. Por um breve instante, sorri. Não porque sentisse falta daquilo, mas porque finalmente compreendi algo. Aquela aliança nunca foi feita para ela. Ela era destinada ao homem em que eu estava me tornando. Um homem que conhecia o próprio valor. Continuei caminhando, com as mãos nos bolsos, leve e em paz. E pensei que, às vezes, os finais mais bonitos são justamente aqueles que nos conduzem de volta para nós mesmos.